Olá, tudo bem? Mais uma edição do podcast do Texto Brasileiro. Uma edição mais curtinha, praticamente um pocket, sei lá se existe isso, pocket podcast, onde a gente vai tratar de um tema muito interessante, não é mesmo, Fábio? Pois é, vamos nessa, né? Fábio Marquezine, que eu não apresentei, com a maior intimidade, já fui falando Fábio Marquezine, do Arquivo Marquezine, nosso parceiro de tantos painéis, de tantos bate-papos. Mas eu já sou de casa, né, Hack? Eu já sou de casa, né? É de casa, mas sempre tem alguém que está começando hoje. Então, vai que essa pessoa nunca ouviu falar de Fábio Marquezine, o que eu acho que é meio difícil. E Reinaldo Maximiano, a nossa diva mineira. Vamos aí. Nosso acadêmico, que usa óculos maravilhosos. Eu estou gravando aqui, estou vendo os óculos dele. Tudo bom, Reinaldo? Tudo bem, tudo bem. Esses óculos se perderam nessa balada aí, tá? Então quer dizer que foi maravilhosa a balada. Reinaldo, qual é o tema de hoje? Do que nós vamos falar? O tema de hoje, meu filho, tem cheirinho de naftalina no streaming, como a gente poderia dizer aqui em Minas, né? Que delícia! É a nostalgia no streaming brasileiro, né? As novelas e produções antigas, séries que voltam aí nas plataformas de streaming para formar uma nova geração ou para fazer a alegria, né, dos barba branca, né, dos cabelo branco. E aí eu já começo já lançando um shade, uma provocação. Também ajuda muito as emissoras e produtores, todo mundo que tem o seu streaming próprio, ajuda na questão do custo, né? Porque se eu já tenho um produto pronto, onde eu já gastei, já investi, seja uma série, um documentário, uma novela, já está pronto, eu já gastei, já investi. É assinar meia dúzia de contratos e botar no ar para ganhar dinheiro, né? Sim, né? E você já está ali com um produto, e vamos supor, você não está preocupado mais com a grade com os índices de audiência, né? Esse produto já foi testado, ele já esteve na televisão, né, no fluxo televisivo. Ele já venceu essa etapa, né? Então agora ele vai fazer mesmo a alegria, o gáudio, né, dos viciados em TV, né, daqueles que tiveram babá eletrônica. Pois é, eu sou um que fui criado por Xuxa, tive Bozo como babá, então isso para mim fala muito ao meu coração. Ô, Fábio... Sabe quem eu tive de babá? Sabe quem eu tive de babá? Zico Salaberry e Jacira Sampaio. O Sítio. O Sítio. Um tempo atrás aí o Viva andou resgatando, né, uma temporada mais antiga do Sítio, né? Sim, tem a notícia de que eles vão exibir 3 episódios, né? Memórias da Emília, Renações de Narizinho e o Minotauro, né? Não é o Sítio de 77, aquele que tem a Emília interpretada pela saudosa, querida, amada Dirce Migliaccio, né? Mas também pela nossa amada Reni de Oliveira, né? Sim, é a minha preferida, porque era ela quando eu comecei a assistir. Sim, aí vai, quanto ao afeto. Fábio Marquezine, eu queria te fazer uma pergunta. A gente vê no streaming muita utilização da dramaturgia no acervo, né? Por exemplo, a Globo, no Globoplay tem novelas. A pessoa começar a ver as novelas do Globoplay, ela termina a vida e não termina as novelas que tem lá. Séries, seriados, especiais. Você não acha que isso poderia ser ainda mais ampliado? No caso da Globo, até tudo bem que ela tem algum acervo de jornalísticos, alguns programas de auditório, como o do Jô Soares. Você não acha que isso podia ser ampliada, essa lógica, para resgatar o acervo de outros formatos? Com certeza, né? Isso que você falou, né? Uma das grandes vantagens da Globo é o acervo da Globo, né? Por exemplo, eles colocaram no ar eu assisti, gostei muito do documentário do Castor de Andrade, né? Doutor Castor, né? Excelente documentário.
é maravilhoso. E uma das coisas que a Globo tem, e ela tem tranquilamente, é o próprio acervo, né? E o documentário, ele é feito, muito bem feito, por sinal, mas ele é totalmente construído com base de imagens de arquivo. Talvez, acho que a única emissora é o SBT, que se deu imagens do Jô Soares 11h30, e dentro disso era tudo do jornalismo da Globo. Eu acredito, Hack, que a Globo tem, fazendo esse documentário, eu acho que a Globo poderia resgatar no Globoplay mais formatos. O Brasil tem personagens do estilo do Castor, né? Que muitos não conhecem. Eu, particularmente, como eu nunca fui ligado ao carnaval e também ao futebol, e principalmente que ele era uma figura muito carioca, né? Vamos dizer assim, eu não conhecia muito bem a história dele. Então, imagina quantos personagens desse tipo tem pelo Brasil e que a Globo... Ele é um personagem interessante até para o carioca, porque ele tem facetas. É aquela coisa meio Dom Corleone, né? Ao mesmo tempo que ele era temido, ele era muito amado, né? Um personagem muito interessante. Aquela coisa capo de tudo e capi, né? E que é muito a cara da América Latina, né? Porque nós temos essas figuras em diversos países latinos, né? Nós temos aqui no Brasil, a gente tem na Colômbia, Pablo Escobar, enfim, a gente tem uma série de imagens, né, semelhantes, né? Castor de Andrade, ele circulou naquilo que é praticamente o coração do carioca, né? O futebol e a escola de samba, né? O carnaval. Vocês sabem o que eu estava na cabeça quando eu fiz essa pergunta para o Fábio? Eu fiquei imaginando o seguinte: se houvesse um streaming da Rádio Nacional para a gente pegar o acervo de quase um século de Rádio Nacional para poder ouvir, ou mesmo, Deus me livre e guarde, a Rádio Jovem Pan, ela nem sempre foi o que ela é hoje. Então, ela tem um acervo de música brasileira, de jornalismo, de prestação de serviço, que você ficaria horas e horas assistindo, e por ser rádio, consome menos banda de internet, né? Eu não sei, eu acho que as pessoas não estão explorando o acervo em todas as mídias, como a dramaturgia está explorando. A dramaturgia está explorando muito melhor. Eu penso, até é legal você ter falado isso do rádio, Hack, porque a memória da rádio, ela é pouca colocada a nossas mãos, né? Aos nossos ouvidos, vamos dizer assim. E o que tem, graças ao que tem no YouTube, é graças a colecionadores, né? A pessoas que gostam muito de rádio, guardaram em fitas cassete ou gravaram de um simples gravador e colocaram para a gente ouvir. Por exemplo, a Rádio Excelsior, né, de São Paulo, havia um programa sensacional que se chamava Balancer, né, com Osmar Santos. Eu acredito que muita gente nem deve fazer ideia desse programa que lançou o Fausto Silva. Imagina ter esse material rico, pelo menos no YouTube tem o Osmar Santos entrevistando Jânio Quadros, que ia se candidatar a governador. Tem algumas edições no YouTube, tem uma sensacional, que é o Juarez Soares e o Osmar Santos entrevistando Clodovil Hernandes. Procurem, é simplesmente delirante. Não, e isso, né? Isso que a gente está falando, dessa questão das novelas, né? E que eu acho que é de extrema importância, principalmente agora que a Globo joga o bem amado do formato que a gente queria, né? Com vinheta, com defeito, com dropout na fita, não importa. Ela fez ali, ela jogou o material completo, né? E parece que, para que vai ter para que a Globo tem que cortar o dropout? Não interessa, é a fita, é o que está guardado, é a memória. Então, eu acho que isso que tem que ser feito, isso que o Hack falou, não só na dramaturgia, que é essencial, mas no jornalismo. Quantos Globo Repórteres poderiam ter colocado aí, que o Viva até fez, né, um revival assim, mas era muito recente, era um programa de 10 anos atrás. O Globo Repórter estreou em 73, sabe? Tem programas assim, tem documentários espetaculares. Acho que tem que ser resgatado de várias formas. E o streaming, a Globo, ela tem um acervo, ela ganharia dinheiro, mais dinheiro ainda, porque uma das maiores audiências,
me corrija se eu estiver errado. É Tieta, né? A novela. Pô, novela de 1989, 90. Ela Então, é a pô, maior audiência do Globoplay e, se eu não estou enganado, ela é a maior audiência do Viva também. pois é. Então, olha o que a Globo tem, né? O que a Globo poderia ampliar. E outra, né? Se não me engano, a Rádio Excelsior, né? Ela fazia parte do Grupo Globo, né? Que ela virou Faz Rádio parte X e até depois hoje, ela CBN, só né? mudou de Faz nome parte. e se chama CBN, mas ela existe até hoje, E inclusive cadê esse acervo, juridicamente. né? E cadê esse acervo? É isso que eu queria saber, né? Então, pô, tem muita coisa interessante lá. E é uma coisa assim, pegando o gancho aí na fala do Fábio, porque assim, no Globo Repórter, por exemplo, você tem programas muito interessantes, muito bons, sobre casos de feminicídio, né? O Globo Repórter sobre o caso Araceli é um documento. O Globo Repórter sobre o caso Cláudia Alessim talvez seja uma das coisas mais bem acabadas, né, feitas para a televisão. E tantos outros, como aquele da seca, né? Com a famosa cena do repórter que chora com o menino brincando com os ossinhos do boi, né? Muito Do boi não, acho que é interessante de você cabra, falar né? isso, porque a equipe que fazia os documentários que eram exibidos na Globo em forma de Globo Repórter tinha gente do primeiro time. Sim, Participou ali Eduardo Coutinho, participou sim. ali Goulart de Andrade, a produtora que mais fez trabalhos para o Globo Repórter era do Guga de Oliveira, irmão do Boni, um grande nome da televisão. Ou seja, se a gente pegar só Materiais Globo incríveis. Repórter, já é um prato cheio para qualquer estudante de jornalismo, cinema, rádio, TV. Isso para falar Sabe uma só coisa do que... interesse acadêmico, porque Só tem do o interesse acadêmico, interesse do assim. público também. Sim, tem o interesse do público. E aí tem uma coisa que, assim, só o Fantástico, se ele reunisse num pacote os clipes que o Fantástico produziu entre 70 e 80, só isso aí são horas e horas de entretenimento. Né? Porque aí você vai ter o quê? Você vai ter Raul Seixas, você vai ter Gal Costa, você vai ter Cazuza, você vai ter, se não me falha a memória, Clara Nunes. Então, assim, você tem Elis Regina. Então, você tem ali um inventário que é prodigioso, que você pode capitalizar de várias maneiras. Eu lembro que o Fantástico lançou uma vez um DVD comemorativo, com melhores reportagens, as reportagens clássicas, né, alguns clipes, né, alguns dos musicais que o Fantástico fez, Rita Lee, enfim. Mas é o lugar para se explorar mesmo a nostalgia, né? A naftalina que muitos de nós aqui parece que tem correndo na veia. Né? Porque eu, por exemplo, brinco que eu não assisto novela, eu assisto novelha. Porque Somos novelheiros. somos novelheiros, eu só assisto novela velha, só coisa velha, só naftalina, porque mas por uma série de razões, né? Eu pesquiso linguagem de telenovela, né? Então, assim, se você ter de volta o Bem Amado, é você ter de volta um dos autores que, ok, já morreu, né? Mas que ano que vem completa 100 anos, né? Tem um centenário do Dias Gomes, né? E um dos autores que vem ali de uma fase do modernismo e que vai fundar a televisão brasileira, que vai fundar a teledramaturgia brasileira. É um dos autores O único conservadores do gênero. representante da telenovela, e eu tenho a impressão que do roteiro, de maneira geral, incluindo cinema, Uhum. não sei se temos um roteirista de cinema com a mesma honraria, a chegar à Academia Brasileira de Letras. Ele foi uma pessoa Exatamente. tão importante que ele recebeu todos os reconhecimentos possíveis da academia, que é um lugar que sempre olhou a televisão de rabo de olho, né? Sim, sempre olhou de rabo de olho e sempre olhou como uma coisa deficitária em relação ao cinema, em relação a outras formas de expressão, notadamente formas de expressão artística. Né? Vamos lá, o Bem Amado, ainda nos anos 80, ganha série. Uma novela que gera uma série. É muito louco. Eu Né? acho que nesse termo nem havia o termo spin-off, né?
Não havia spin-off, não havia Era um transmídia, não spin-off se antes de falava existir disso. spin-off. Era spin-off antes de existir. O Mário Fofoca, que é um personagem dentro de uma novela, né? Que é Elas por Elas, vira uma série. Né? Ele é transposto para um outro formato. Né? Então, assim, e vai o que dá sobrevida por uns anos a mais. Né? Então, quando você fala de Odorico Paraguaçu, desculpe o Nanini com todo o talento do Nanini no remake da minissérie, né? Para a minissérie. Mas é o Paulo Gracindo. Quem a gente vê é o Paulo Gracindo. Né? Então, assim, é a oportunidade única. Por que eu falo que é única? Quem pesquisa teledramaturgia nesse país, quem pesquisa televisão, enfrenta um problema que eu já conversei com o Fábio por horas. Condições reais de acesso. Como é que você vai acessar esse produto que você quer pesquisar? Você gravou? Você vai lá no Projac, nos Estúdios Globo, para ter acesso ao arquivo, à memória? Você comprou no Mercado Negro? Vamos falar a verdade? Então, assim, quais são as suas condições reais de acesso? Sem condições reais, não tem pesquisa. Né? Você vê, eu falei já da academia, você está falando agora da dificuldade dos pesquisadores e tal. Aí quem está ouvindo a gente não estuda, é só um curioso, pode pensar assim, mas que povo chato. O negócio é da Globo, a Globo mostra se quiser, quando quiser e tal. Não é bem assim que a banda toca, gente. As emissoras de televisão, elas são empresas privadas, mas que utilizam uma concessão pública. Então, o que a gente gostaria é que as emissoras de televisão, as emissoras de rádio e tal, tivessem mais consciência do papel delas enquanto agentes de comunicação social para o povo, porque eles estão lá para ganhar dinheiro, mas estão lá também para servir o povo. É para isso que serve a concessão do governo, né? E eu vou aproveitar isso que eu falei para já fazer uma pergunta para o Fábio. Pode parecer uma pergunta política, mas não é. Ela vai mais para o lado sociológico da coisa. Ô, Fábio, a gente pega uma novela como Bem Amado, assiste em 2021 e fala: o Brasil não mudou. O Dias Gomes era médium, o primeiro caso de um médium ateu no mundo, ou o Brasil que realmente não evolui? Comunista e ateu, né? Antes de responder a tua pergunta, Raquel, você falou isso antes da pergunta, você falou dessa questão do acervo e tal. Outra coisa importante também para a própria emissora, eu acredito que no Brasil não tem uma visão dos americanos que o resgate da memória, que o resgate de programa, seja ele qual for, fortalece a marca, fortalece a emissora, fortalece o ponto de mostrar ao público. Nós temos história, nós temos qualidade, nós produzimos conteúdos relevantes há 40, 50, 60 anos. Então, eu acho que também isso, além de nos ajudar, ajudaria a manter viva a televisão cada vez mais, para produzir, para que se tenha acervo, porque daqui 30, 40 anos as novelas vão sair no streaming, sei lá onde, como falam, no chip na cabeça de alguém que vai poder ver, enfim. Mas eu acho que é isso, falta muito ainda, mas é o início, né? É o início. Não, o Dias Gomes, eu acho assim, eu vi pelo menos 2 novelas dele, O Bem Amado e o Rock Santeiro, né? Que ele escreveu. E eu acho que ele conseguiu traduzir o Brasil da melhor maneira possível por um simples fato. O Brasil não é que nunca mudou. O Brasil sempre foi isso, né? Não é que o Brasil muda, o Brasil é isso. Aquilo que o Dias Gomes colocou no Bem Amado é o Brasil até hoje. Então, cara, o prefeito da cidade combate à pandemia, que no caso não era uma pandemia, que era só na cidade, era uma epidemia. Ele não quer que seja combatida a epidemia, porque ele ia lucrar politicamente ali adiante. Ele manda o capanga dele, que no caso era o Lima Duarte que fazia, manda o cara ir lá roubar os remédios para que não haja o combate à epidemia. É uma coisa de uma atualidade. Se fosse escrita hoje, iam dizer assim:
esse cara tá abusando, tá fazendo Ele está documentário, exagerando. né? Não é E é maravilhoso curioso. isso, Fábio? Não, Eu fico fascinado. Não, e é e curioso, lembrem porque que assim, é exatamente esse mote, né, da interceptação das vacinas, né, para tifo, né, para vacinas e remédios para tifo, em sucupira, que a Globoplay, né, que o serviço da Globoplay, aproveita para fazer a chamada. Então fala-se de epidemia, fala de vacina, fala de remédio, fala de morte, e termina com o Dorico falando assim, só há espaço para um herói nessa cidade, que sou eu. Então, assim, colar com o contexto 2021 é muito fácil, né? não, e a novela, né, mesmo com as limitações da época, duas limitações, né, tanto a parte técnica quanto uma censura, a novela foi feita em 73, havia censura, havia o governo militar, e o Dias Gomes ele fez assim uma novela, além de ser muito bem escrita, numa crítica assim incrível, mas incrível e regada ao humor, né? Que é a característica dele. Então, assim, O humor é o lubrificante dessa tensão. sim. E eu acho que ele mistura tudo. Então, trazer essa novela hoje em dia, ela é muito importante por vários fatores e principalmente pelo momento político que a gente vive. Então, é muito bom que essa galera nova, que até da minha idade, 36 anos, eu vi o Bem Amado porque eu comprei o DVD, esteja vendo essa novela para ver o quanto a nossa dramaturgia ela é rica e o quanto a dramaturgia ela é importante em momentos de crise, seja ela qual for, crise econômica, crise política, crise, sei lá, social, ela é importante, porque ali a gente se vê na tela e vê escrachado, mas de uma forma que parece que lava a nossa alma, né? Ver o Bem Amado, e eu não vou dar spoilers, claro, mas ver o final do Bem Amado, lava a alma, mas ao mesmo tempo você fala, puta merda, o Brasil é isso, né? Acho que como vocês viram o final, né? Vocês devem sacar É que é o exatamente isso que você está Brasil. E falando. eu me senti de alma lavada. A mesma coisa quando eu vi Vale Tudo. Eu me senti de alma lavada, porque eu acho que a gente quer a denúncia. Então eu acho que é importantíssimo reprisar o Bem Amado. E se tiverem, vocês com certeza sabem melhor que eu, se tiverem outras novelas que sejam críticas, que coloquem no ar. Tem que ser colocado. Se a Globo tem esse acervo, coloque-se no ar. E aí vem uma questão que eu vou fazer para o Reinaldo, já encaminhando o final, uh, pegando o gancho do que o Fábio falou no começo. Ele falou, olha, Tieta, a maior audiência do Globoplay e tal, ok. Mas isso acontece também nos produtos que são só diversão, só entretenimento. Se você pega Friends, Seinfeld, vários seriados assim que são não tem mais nem a ver com o que se produz hoje, eles são anacrônicos mesmo. E são campeões de audiência no streaming, aqui e lá fora. E aí vem a pergunta que encaminha o fim do episódio. Reinaldo, nós sempre fomos nostálgicos assim, o streaming vai só levar adiante a tradição da televisão de recuperar coisas antigas? Ou isso é uma coisa que está acontecendo agora pelo momento difícil porque passa o mundo economicamente, em termos de saúde? O que você acha a esse respeito? Eu creio que o streaming ele tem uma potencialidade, na verdade, ele tem potencialidades que a gente ainda não experimentou, né? No Brasil, especificamente, mas também em contexto mundo. Assim. A gente ainda não experimentou, a gente ainda não conhece as potencialidades do streaming. E elas podem ser muitas, mas muitas, variadas, porque ela vai permitir muita segmentação. Ela permite já muita segmentação. Então, quando você entra numa plataforma como Netflix, Prime, Globoplay, você vê aquele catálogo de opções para você assistir, né? E deve ter uma série de um número elevado de pessoas em cada um daquelas gavetinhas, né? Atrás de cada um daqueles cartazes que anunciam os produtos, né? Isso é fantástico, né? Isso é uma coisa sensacional. E aqui no Brasil, talvez por força da pandemia e por força do isolamento, né, foi até um movimento
que eu vou dizer com todo respeito, mas porém necessário, porque no caso do Globoplay, né, estava funcionando muito em dependência do fluxo da TV, né, da TV Globo. Então, você assistia o capítulo de amanhã da novela no Globoplay agora. Então, você tem ali, vai estrear uma série, mas você já pode maratonar a série todinha lá no streaming. Então, tinha uma coisa de um espelhamento com o fluxo televisivo tradicional que eu vou dizer, estava tornando a coisa muito fraca, estava tornando o serviço de streaming muito enfraquecido, muito primário, muito pueril, muito, enfim, deficitário. Acho que agora, talvez pelas reprises, por trazer programas antigos, por trazer novidades, por trazer esses documentários, né? A gente está aí aguardando a chegada de Que Rei Sou Eu, né? Vai chegar muita coisa ainda, né, para o streaming, de reprises e de programação inédita. Então, parece que pelas vias da nostalgia, o streaming da Globo começa a se entender nas suas diferentes possibilidades, né? E não virar aquele lugar da série ou do seriado que não coube na programação televisiva, ou que não cabe na programação televisiva. Acho que acho que este talvez seja o grande lance, o grande paradigma que as emissoras precisam pensar, né? Não só a Globo, a Band. Já lembram do arquivo da Band? O que deve ter na Band, que a Band pode resgatar? O Band Play já está no ar, mas os grandes produtos ainda não subiram, né? Exatamente. Então, assim, e a grande minha especificamente, creio que sua também, minha grande expectativa não é nem ver os imigrantes, eu que sou noveleiro, né, no streaming. É ver Pé de Vento, é ver Cavalo Amarelo, sabe? É ver os adolescentes. Sabe uma coisa da Band que eu adoraria ver? Porque eu tenho lembranças muito esparsas, não é uma coisa vívida na memória. Eu queria ver o Perdidos na Noite. Perdidos na Noite, que tem pequenas cenas, né, no YouTube, né? Sem querer dedurar ninguém, para derrubar o canal de ninguém. Mas, assim, Chapadão do Bugre. Então, coisas não se esqueçam que tem o teleteatro com Cacilda Becker na Band. Sim, exatamente. A única participação da Cacilda em televisão que tem registro. Em televisão. Quem tem isso é a Band. Ronald Golias. Ronald Golias com Renata Fronze e Nair Belo. Ô, Fábio. Nair Belo com Elias Glazer em seriado. É um acervo gigantesco e que, ao que parece, não está tão maltratado quanto diziam, né? Tá bem cuidado. A gente acreditou que estaria muito maltratado, né? A gente acreditou que estava muito maltratado. No banheiro, exatamente. Estava no banheiro. Estava no banheiro. Mas tem uma coisa que eu vou só... Aí eu encerro para passar a fala para o Marquezine. Assim. Mas aí, para quem estiver nos ouvindo, se tiver executivos da Band, com todo respeito, nos ouvindo, assim, eu não sei se vocês têm noção da importância cultural do acervo que vocês têm na mão. Talvez tenham pelos nomes. Hebe Camargo, Nair Belo, Ronald Golias, Cacilda Becker, enfim. Talvez pelos nomes, Benedito Rui Barbosa, então, talvez pelos nomes, Ivani Ribeiro. Mas a força do documento, a Band produziu uma dramaturgia no início dos anos 80 e 90, que é, assim, de uma qualidade ímpar. Então, assim, por favor, tratem esse material com muito carinho e disponibiliza para a gente. Deixa a gente matar a saudade dessa gente toda, dessas histórias todas. Né? Isso é documento, isso é nosso. Exatamente. Isso é nosso, está emprestado para vocês, mas é nosso. Nossa, a frase é essa, está emprestado para vocês. Enquanto vocês têm a concessão. Mas para sempre, não existindo mais Band e emissora nenhuma, o material deveria ser do povo, que é o dono da concessão. Fábio, nós temos 2 minutos para encerrar. Eu queria que você falasse sobre uma questão que lhe é muito cara, eu tenho certeza. Os streamings têm essa tarefa de garantir um pouco da memória da televisão, porém, canais como Mofo TV, como Pedro Janove e como o Arquivo Marquezine,
que é o seu canal no YouTube, tem sido, muito antes dos streamings bombarem como estão bombando, guardiões dessa memória televisiva. E volta e meia, as emissoras insistem em atacar esse tipo de canal que está fazendo o trabalho que deveria ser delas. Em 1 minuto e meio, fala para a gente um pouco sobre essa batalha que é manter a memória da televisão viva. Primeiro, né? Ninguém ganha dinheiro com isso, né? Da turma toda, eu não ganho R$1. Pirataria não porque senão vocês estariam ricos. Isso, pirataria não é. Então, a gente coloca ali para que todo mundo assista, né? Seja o cara que só quer relembrar aquela cena, ou um professor, um aluno, enfim. Tá no acesso. Acesso a todos. É muito complicado porque, na verdade, o Hack, tem poucas pessoas, assim como você, como o Reinaldo e outros colegas, que apoiam a gente. Então, e não vejo essa união em torno de algumas pessoas. Os canais que você citou, eu tenho amizade, são meus amigos pessoais. Só que não tem muito isso, né? Então, é aquilo, né? A gente acaba vendo, às vezes, o barco afundar, como foi do Pedro Janove, o pessoal, só lamento. E quem usou, quem utiliza e ganha dinheiro, nunca se esqueçam, caro ouvinte, tem gente que pega esses canais, os nossos canais, e ganham grana em cima disso, e não são historiadores, tá? Não estudaram, não leram. É tudo clickbait, né? E fatura a grana deles, mas a gente chega a coçar para citar nomes, mas não farei isso. Mas é assim, o que eu falo é assim, eu não estou falando da grana, tá, gente? Eu estou falando de apoio. Mas é complicado, né? Como a gente está falando de emissora, é só a gente ver um pouco o que aconteceu com a Rede Tupi, com a TV Manchete, vai esperar o quê, né? Mas é uma luta e a gente faz com prazer. O importante é, o máximo que puder, colocar a memória, porque um país, a gente sempre já falei várias vezes, um país sem memória é um país fadado ao fracasso no futuro. Uau! Depois de uma dessas, só me resta me despedir e agradecer a todos vocês que estiveram conosco em mais um episódio. Este é o podcast do Texto Brasileiro, José Vitor Hack, Reinaldo Maximiano, Fábio Marquezine, mais uma vez juntos em mais um episódio. Muito obrigado, beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.